Olá, amigos. Vamos juntos para a nossa reflexão de hoje. Eu trouxe para nós do livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Neio Lúcio, para o Chico Xavier, capítulo intitulado A Exaltação da Cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o Mestre as bem-aventuranças, destacando-se com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem por meio da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava, sereno, que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar pelos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor vier visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou calmo: enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre
o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se afeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Às vezes a gente tem dificuldade de entender algumas colocações de Jesus que estão no Evangelho, né? E das histórias que a gente tem recebido pelos benfeitores espirituais, de tudo que se passou enquanto ele esteve entre nós, trazendo a sua mensagem. Mas é isso, ele nos diz para sermos mansos e humildes de coração, mas também nos disse para que o nosso dizer seja sim, sim, não, não, né? E que, né, com isso, a gente deve entender que não deve ser conivente com o erro, mas não é preciso maltratar aquele que errou, não é? Então, às vezes a gente se vê perdido no meio de todos esses conceitos, mas é importante a gente parar para pensar em cada um deles e como eles se completam, como eles se casam perfeitamente uns com os outros, porque Jesus não ia falar uma coisa e depois negar a mesma coisa, aquela coisa numa outra palavra. É um encadeamento de ensinamentos que um completa o outro, um complementa o outro. E assim a gente vai pensando e procurando colocar em prática todos eles. Ainda temos dificuldades? Óbvio, eu tenho muitas, mas devagar a gente vai entendendo melhor os ensinamentos de Jesus e procurando colocar em prática o tempo todo. A gente vai chegar lá, lembrando devagar e sempre. É isso que eu queria trazer para nós hoje, que possamos, com a ajuda do nosso Mestre Jesus e de seus mensageiros de luz, colocar em prática todos esses ensinamentos e assim construindo um mundo melhor para todos nós. Um beijo no coração de todos. Fiquemos em paz. Boa noite.